Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aí? Agora nós vamos falar sobre a redação dos objetivos de pesquisa. E eu preciso ficar atenta com relação a esses objetivos. Bem, nós vamos verificar aí e falar um pouco sobre essa redação dos objetivos de pesquisa. Primeira dica é a escrita dos objetivos deve estar no verbo infinitivo. Então, eu postei lá para você uma lista de verbos que você pode utilizar para a construção da escrita dos seus objetivos. O primeiro elemento para a escrita de um objetivo é um verbo. E então, pessoal, o que vem primeiro nessa escrita é o verbo e ele deve ser escrito no infinitivo. Isso é uma regra geral. Aí você vai virar e falar para mim, daí você vai virar e falar assim, mas professora, eu não quero iniciar o meu objetivo com o verbo no infinitivo. Bem, pessoal, a regra geral é que você deve iniciar os seus objetivos ali com um verbo, que vai indicar uma ação, e um verbo no infinitivo. Posso não iniciar? Pode, vai estar fora da regra. Normalmente podemos utilizar aí os objetivos sem o primeiro elemento textual ali, um verbo no infinitivo, quando for um projeto de pesquisa de extensão. Mas se é um projeto de pesquisa para um artigo científico, que vai passar por uma banca examinadora, a regra geral é que esse verbo seja ali no infinitivo. Então, o primeiro elemento textual deve ser um verbo no infinitivo. Então, segundo ponto, ir direto ao ponto do que você quer pesquisar. Então, quando eu inicio esse parágrafo com um verbo e esse verbo tem uma ação, com isso estou indo direto ao ponto. O projeto deve ser sucinto e ele é apenas uma proposta. Ele deve ser objetivo e com poucas páginas. Por isso que eu devo iniciar ali a escrita dos meus objetivos com um verbo de ação, e eu devo ir direto ao ponto, eu não devo ficar fazendo um texto grande ali na escrita do meu objetivo geral ou dos meus objetivos específicos. Então, a seção dos seus objetivos, ela deve ser enxuta. Eu vou sempre lembrar, então vou iniciar os meus objetivos com um verbo no infinitivo, indicando uma ação do que eu quero fazer, do que eu quero pesquisar, do que eu quero apresentar ali no meu projeto de pesquisa. Cada verbo, pessoal, tem uma ação que deve ser concordante com a sua pesquisa. Então, não adianta você colocar um verbo no infinitivo de ação se ela não concorda com o tema da sua pesquisa, não concorda com o método que você escolheu para a sua pesquisa. Esse verbo ele tem que estar ligado ao tipo de pesquisa que você escolheu. A escolha desses verbos Então, pessoal, a escolha desses verbos é a forma como você escreve o teu intuito, a tua ação, a tua vontade, precisa estar alinhado com o tipo de pesquisa que você vai assumir lá na frente, na seção dos métodos. Então, não pode haver um choque entre os objetivos e o método de pesquisa que você escolheu. Então, vamos usar um exemplo aqui. Se você quer fazer uma pesquisa qualitativa e na redação dos seus objetivos você utiliza um verbo que tem uma ação mais voltada para uma pesquisa quantitativa do que para a pesquisa qualitativa, você entende que vai deixar um ponto de interrogação na cabeça do examinador? Porque quando eu pegar eu lá, ou a banca examinadora, pegar o seu artigo e for fazer uma comparação entre os seus verbos, entre os seus objetivos, objetivo geral e os objetivos específicos,
com a sua proposta, com aquilo que você colocou lá na sua metodologia, se eles não conversarem, se eles não estiverem alinhados, você vai deixar um ponto de interrogação lá na cabeça do examinador. Por isso que eu preciso lembrar que cada verbo tem uma ação e que deve ser concordante com a sua pesquisa. Então, dica, depois que você escreveu os seus objetivos, aí você deve parar e pensar. Bem, já escrevi meus objetivos gerais e específicos. Agora eu vou verificar se o método que eu escolhi para minha pesquisa está conversando, está alinhado com os meus objetivos. Se caso esses objetivos não estiverem ali alinhados com o seu método de pesquisa, o que você deve fazer? Você deve ir lá e revisitar os seus objetivos ou revisitar o método da sua pesquisa, porque eles precisam estar alinhados, estar conversando um com o outro, porque isso conta muito lá na banca examinadora. Por quê? Porque isso pode ser questionado lá no dia da banca. Aí o examinador vai virar para você e vai falar, olha, aqui na sua metodologia, você está falando que é isso e isso, mas os seus objetivos não estão voltados para isso. Então, você tem que verificar. Bem, pessoal, por exemplo, eu pego lá uma pessoa que está falando lá nos objetivos dela que ela quer inferir, quer comparar, e quando eu pego a metodologia dela está voltada lá para a qualitativa. E aí, quando eu vou verificar os verbos conferir, comparar, está muito mais voltado ali, tende a estar mais voltado para uma metodologia quantitativa. Então, você entende que às vezes eles não conversam, então você tem que ficar atento em relação à escrita do verbo ali dos seus objetivos. E esses objetivos, esses verbos, eles têm que estar alinhados com a metodologia que você escolheu para fazer o seu artigo. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando aí sobre a escrita desses objetivos. Para facilitar aí o entendimento, eu postei lá para vocês uma lista de verbos que você pode utilizar, são dicas de verbos que você pode utilizar para a elaboração dos seus objetivos, tanto objetivo específico quanto objetivo geral.